Quero citar alguns exemplos aqui pra você. Tem 2 que tiveram aqui e vou citar alguns outros que são muito característicos, né? A gente teve recentemente com o Cortella, que o Cortella é a brevidade da vida, esse é um constante. A gente teve com o Clóvis de Barros, que ele fala, porque quando você... esses rompantes que ele tem, né? Nossa, fez igualzinho. E ele vai fazendo, e a potência, e a voz vai do agudo pro grosso, essa coisa pontuada. Eu tive esse final de semana assistindo o Porchat, que é o que é isso? Que é essa voz que é meio estridente, que vai pegando, junto com o Porchat, o Gregório do Vivier, que é aquela coisa também que é meio estridentezinha, e aí vai... E todos eles são excelentes comunicadores. Cortella, Clóvis, Porchat, do Vivier, já falando de pessoas diferentes, em áreas diferentes, em jeitos diferentes. E aí, eu queria perguntar pra você, qual que é a diferença de um vício pra uma fala com assinatura? Boa pergunta. O vício de linguagem, o vício, não só de o vício de fala, de linguagem, ele é algo que aparece não intencional, é não intencional. A pessoa não percebe que faz, aquilo não está a serviço da comunicação, é só um apoio, é uma muleta, é algo que não precisaria estar ali. Já a assinatura é pensada. Mesmo se ela não for pensada, ela é algo que está a serviço da identidade do comunicador. Então aqui você traz esse ponto, se a gente puder resumir todo mundo que você trouxe, Porchat, Cortella, quem mais você falou? O do Vivier. O do Vivier, o Clóvis de Barros. Cada um tem uma identidade. Você imitou e já deu para visualizar essa figura aqui. E isso, para as pessoas públicas, pessoas que se comunicam, se expressam publicamente, é super importante. Porque você trouxe uma palavra boa, é uma assinatura. O Cortella, quando ele participou do programa do Rafinha Bastos, ele falou sobre isso. Ele falou dessa modulação que foi pensada. E tem um trecho, acho que eu até coloquei no meu canal falando sobre. Então, é pensado, é intencional, está a serviço da comunicação e cria uma identidade. É engraçado porque quando eu dava aula para profissionais que estavam se formando locutores de rádio, eu dei aula numa escola técnica aqui de São Paulo, muitos anos. Olha que legal. Para alunos de locução de rádio e TV. E tinha um aluno, que aí eu vou trazer esse exemplo porque eu estou falando da identidade. Esse aluno ele falava assim, mas Camila, eu quero criar uma marca na minha voz. E aí ele fazia uns ajustes vocais, mas era muito caricato. E eu estou trazendo esse exemplo porque aí é um exemplo de identidade que não foi muito bem, sabe? Eu posso falar um ótimo aqui, que é horroroso e todo mundo conhece, que é o Dudu Camargo. Exatamente. Que é sinistro. Não que seu aluno seja o Dudu Camargo, mas quem já viu o Dudu Camargo falando, você fala, não, esse moleque não fala assim. Exato. Porque aí fica caricato. Você olha para aquilo e você vê que tem alguma coisa ali que não tá colando, sabe? É aquilo que eu falo para você dos sinais que a comunicação revela para o outro. As coisas precisam estar em consonância. Porque senão vira algo caricato mesmo. Algo que você viu que foi pensado demais para fazer e isso não conecta. Quando você vê esses outros profissionais, eles se conectam com os seus grupos, com as pessoas que os admiram. Não é pela característica vocal, pela modulação, mas aquilo está no pacote. Agora, quando é algo muito forçado, se destaca, mas de uma forma não tão interessante para o comunicador. É muito louco, porque se você é extremamente refinado, polido, você vira aquele narrador de loja de R$1,99. Aqui na Lojas Mel tem direto esse cara que tá falando, só que a voz dele é tão monotônica que você nem presta mais atenção. E o cara fala super bem, você para pra prestar, fala, o cara fala bem, sabe, pontuar tudo bonitinho, mas não tem graça. Só que se você força muito a assinatura, bordão, você pode passar, né? É um equilíbrio tênue muito grande, porque um fonoaudiólogo pode pegar o Cortella e falar, o Cortella fala tudo errado. Falei, irmão,
Você consegue ser lembrado como o Cortella é lembrado pela fala dele? Exato. Então ele fala errado ou ele fala certo? Principalmente porque não tem essa coisa de errado ou certo. Se a gente entende, aqui se presta aquele ajuste, é a mesma coisa voz. Se eu for pensar, é uma questão mais de voz mesmo, né? Eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda, mas muitos anos. Minha formação primeira é com cantor. Uhum. E se você pega um cantor, por exemplo, de barzinho, de MPB, que vai cantar um cantinho, um violão, uma coisa assim, mais suave, mais soprosa. Se eu, fonoaudióloga, fosse analisar estritamente aquele som, eu poderia dizer, não, essa voz ela não tá boa, não, ela tá com ruído. Mas isso está a serviço da interpretação. Então a gente precisa entender aquele parâmetro, aquele ajuste, para que ele está ali. Ele tem uma intenção de estar ali? Tem um porquê de estar ali? E aí sim, claro, eu sou fonoaudióloga, não posso deixar de lado essa questão de saúde, de colocação mesmo, de ajuste mesmo do ponto de vista orgânico. Dizer assim, não, o jeito que ele está fazendo está saudável. Igual quando você pega, por exemplo, o dublador. O dublador faz muita voz caricata, vai fazer voz de velhinha, vai fazer grito. Se a gente fosse analisar friamente, nossa, tá fazendo um monte de abuso com essa voz. Mas não. Como esse indivíduo pode fazer todo esse malabarismo vocal sem se desgastar? Essa é a grande questão. E aí, o outro lado, que é o da expressividade, como que eu estou utilizando isso a favor da minha expressividade? E você tem razão, a linha é muito tênue. E isso vai revelar a identidade do comunicador. Então, é algo para se pensar também. Quando você está construindo a sua imagem comunicativa, a sua identidade, a gente tem que olhar para tudo. O que combina comigo, o que combina com o meu jeito de ser, com os meus valores, com o que eu acredito. Então, assim, se eu sou uma pessoa, uma profissional mais despojada, eu não sou aquela fono que vai estar de jaleco, não é o meu perfil. Eu vou falar assim, informalmente, não combina. No meu canal, as pessoas já me veem do jeito que eu sou. Você também, então a gente faz brincadeira, tem um jeito mais leve de trazer o conteúdo. Tá certo? Tá errado? Não, é o nosso estilo. Vai ter uma pessoa que vai ter um estilo mais sisudo? Vai. Mais formal? Vai. Existem pessoas que vão se conectar com esses outros profissionais. E tudo bem. Mas precisa existir uma autenticidade. Voltando lá naquela pergunta das primeiras que você me trouxe, dos atributos de um bom comunicador, a autenticidade eu pontuaria também como algo que realmente precisa estar ali para a gente se conectar com as pessoas. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!